Valeu, Natália. Parabéns pela transmissão aí com o Grafite. O Troca de Passes entra no ar a partir de agora, hoje, 8 de janeiro, 9h30 da noite. Claro, um dia triste para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, e que a gente vai fazer um Troca de Passes todo especial para homenagear esse cara que está aqui aparecendo atrás da gente. Hoje, 8 de janeiro, Roberto Dinamite, ou Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite, faleceu hoje aos 68 anos e a gente vai ao longo da nossa programação aqui, mas hoje, especialmente no Troca de Passes, fazer um programa todo especial de homenagens, ainda que poucas diante do que representa o Roberto Dinamite para o futebol mundial e principalmente para o futebol brasileiro, um dos maiores, o maior ídolo da história do Vasco da Gama, um dos maiores clubes desse país, dono de uma das maiores torcidas também do futebol brasileiro. E claro, o Dinamite será muito lembrado e homenageado hoje pelo Troca de Passes, que recebe Marcelo Raed. Pedrinho, boa noite para vocês, bem-vindos ao Troca. Eu de volta aqui ao Troca nesse domingão, nesse plantão. Num dia que é triste, né, Pedrinho? Mas ao mesmo tempo dia de homenagens, de lembranças. A gente viveu recentemente uma semana de muitas homenagens, de muitas lembranças ao rei do futebol, ao Pelé, que faleceu, que morreu no final do ano passado ainda. E pouco tempo depois, praticamente 10 dias depois, a gente se despede de um outro grande ídolo e tentando fazer dessa despedida também um momento de solidariedade, claro, à família pelo Carlos Roberto, mas um momento de homenagem ao Dinamite, né, que é uma figura que é eterna. E acho que você, como jogador, como ídolo, como torcedor do Vasco, conheceu muito bem os dois, né? O Carlos Roberto e também o Dinamite. Tudo bem, Camila, Raed. A história com o Bob é grande, né? Ela vem desde dentro de casa, né? A gente, de uma família humilde, simples, onde meu pai escutava os jogos, principalmente Vasco e Flamengo, na rádio, e toda a emoção ali do José Carlos Araújo, do garotinho. E sempre quando tinha falta, a gente memorizava, né, a cobrança do Roberto. E depois eu fui jogar futebol de salão no Vasco, em 1983, com 6 anos. E ali já com 8, 9 anos, quando a gente chegava para treinar, né, era sempre no final da tarde, início da noite, e estava terminando o treino do profissional. E aí, normalmente, quando terminava o treino, os jogadores ficavam batendo falta, né? Então eu chegava ali para treinar, botava assim as mãozinhas na grade, o roxinho, e gritava os jogadores, e o principal, o Roberto, né? E ele sempre acenava, né? Porque ele estava parado ali, batia falta, era a vez de outro, e ele acenava. E depois fui para o futebol de campo, enfim. E ele foi meu presidente, ele que me trouxe de volta. Depois que eu cheguei do mundo árabe, eu voltei para o Vasco da Gama, e a gente teve uma relação muito mais próxima, né? Ele como presidente, eu como jogador, mas com aquele olhar ainda de muita admiração por tudo que ele representa e representou na história do Vasco. Para mim, era assim, eu acho que ele nunca percebia que eu olhava para ele assim como ídolo e não como presidente, né? E aí a gente teve uma relação muito estreita, muito próxima naquele ano ali. E depois ele me homenageou em 2013 com a despedida, né? De um jogo de despedida, que isso é para... Acho que eu nem sei se eu merecia, isso é para poucos, assim. E ele me deu essa festa contra o Ajax em São Januário. E essa é a marca dele, né? Esse sorrisão ali, qualquer coisa que você falasse com ele, ele estava sempre sorrindo. O maior jogador da história do Vasco, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, maior artilheiro do estadual, maior artilheiro dos clássicos. E eu acho que, assim, eu falei isso durante o dia, ele carrega a palavra ídolo na essência da palavra. Porque assim, ele foi exemplo, gentil, generoso, humilde, simples. Esse é o Roberto Dinamite. E aí, Marcelo Raed, eu tenho a sensação, o Pedrinho falava dessa questão da generosidade, da forma como olhava para o Dinamite, né? Eu tenho um pouco a sensação de que esses grandes ídolos, como o Dinamite, como o Pelé, como o Zico, enfim, eles são tão acessíveis, né? No caso do Dina, foram tão acessíveis, tão gentis, tão cordiais no trato, que dava a sensação de que eles talvez não tivessem a noção da grandeza que ele tinha. Ou, pelo contrário, ele tinha, e por isso que ele era tão acessível. Boa noite, Raed. Boa noite, Camila, Pedrinho. Sentimentos aí pela perda. Transcendem. Você tem determinadas referências. Geralmente, o jogador de futebol já vira uma referência porque é um cara que conseguiu atingir algo que é o talento dele, então você já admira pelo talento. Mas, por muitas vezes, você não consegue levar aquela referência para outros pontos.
E tem determinados atletas, ex-atletas, que transcendem esse ponto. E a gente pode falar aí de diversos feitos do Roberto, da característica de jogo dele, do que ele apresentava, mas eu queria deixar aqui as palavras do Pedrinho, da referência dele como ídolo, da generosidade, e eu posso até dizer mais, ele e o Zico protagonizaram a rivalidade mais sadia que eu já vi na história de qualquer esporte. Porque ambos representavam o amor à camisa, ambos queriam o melhor para os seus times e ambos eram amigos. Eles eram próximos. A sociedade doente que a gente vive hoje, de vandalismo, de agressões um ao outro, xingamento em redes sociais, isso não existia na década de 80 porque os dois principais ídolos e referências das duas equipes se gostavam. Então, isso aí para mim ainda transcende ainda mais a idolatria a um jogador ou ex-jogador pelo que ele representa em campo, ou representou em campo. A gente vai lembrar, claro, alguns dos feitos e muito da história do Dinamite hoje, algumas homenagens que ele recebeu ao longo do dia de hoje, desde a notícia ali no início da tarde do falecimento, final da manhã, início da tarde do falecimento do Dinamite, vai lembrar algumas dos momentos em que, felizmente e infelizmente, ele passou por notícias tristes, por momentos ruins dentro do Vasco da Gama, mas também por momentos muito bons e a homenagem ainda em vida da estátua do Dinamite, que eu acho que foi muito feliz de ter sido feita em tempo, para que ele pudesse ser homenageado pelo tamanho que ele tem para a história do Clube de Regatas do Vasco da Gama. Mas vamos com algumas informações importantes, porque hoje o Ricardo Lai esteve acompanhando lá em São Januário durante todo o dia, né? Informações, enfim, tudo que se tinha de notícia desde a informação do falecimento do Dinamite, tem informações principalmente do velório amanhã, da despedida, das últimas homenagens e todas as informações que envolvem o Vasco e o Dinamite depois dessa notícia de hoje. Vamos ouvir então as informações do Ricardo Lai. Oi Camila, boa noite para você, um abraço a todos. O corpo de Roberto Dinamite será velado aqui no gramado do estádio de São Januário. Toda a estrutura está sendo montada bem ao lado da estátua do maior ídolo do Vasco, da história do clube. Essa estátua que foi inaugurada em abril do ano passado. Essa estrutura aqui para um velório que será aberto ao público, que começa a partir de amanhã, às 10 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite. Na terça-feira, o acesso será permitido apenas aos familiares e convidados e às 10h30 da manhã de terça-feira o corpo aí será levado num carro dos bombeiros até Duque de Caxias, onde o corpo será enterrado no cemitério Nossa Senhora de Belém, onde também estão enterrados os pais de Roberto Dinamite. Entre tantas homenagens ao maior ídolo do Vasco, da história do clube, aqui no Rio de Janeiro, o troféu de artilheiro do Campeonato Carioca deste ano terá o nome Roberto Dinamite. E uma rua em frente aqui a São Januário, que se chama General Almério de Moura, um trecho da rua vai passar a se chamar Roberto Dinamite. Essa informação foi publicada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o decreto será publicado na próxima terça-feira no Diário Oficial do município. O Vasco decretou luto oficial de 7 dias. Tá certo, obrigada ao Ricardo lá então com as informações. A partir de amanhã, quem quiser se despedir, fazer a última homenagem aí a Roberto Dinamite, o velório, portanto, em São Januário, entre 10 horas e 7 horas da manhã, na terça-feira. 7 da noite. 7 da noite, perdão, entre 10 da manhã e 7 da noite, das 10 às 19 horas. E depois, na terça-feira, já um momento mais íntimo para a família e amigos, seguido o traslado, digamos, do corpo do Dinamite até Duque de Caxias, onde ele vai ser enterrado ao lado dos pais de Raed. O prefeito do Rio de Janeiro já modificou a rua que dá acesso ao Maracanã para a Avenida Rei Pelé e publicou nas redes sociais que o estádio de São Januário vai passar a se chamar, o endereço de São Januário vai ser Roberto Dinamite, número 10. A rua de acesso principal ali, isso, que o Lai trouxe, a Almério de Moura, passa a se chamar, depois do Diário Oficial, Roberto Dinamite. 10, uma ótima homenagem para ele que, como disse também o Ricardo Lai, o Vasco decretou um luto de 7 dias oficiais, já que a gente está falando do Vasco da Gama e do Roberto Dinamite. Agora 9h39, 9h40 virou o relógio da noite nesse domingo, 8 de janeiro. A gente recebe agora ao vivo, no Troca de Passe, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, para falar um pouquinho para a gente dessas homenagens, Salgado, das tuas recordações, sem dúvidas, com o Dinamite, do que ele representa para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje
você fala como presidente em nome do clube, mas também um pouco das homenagens que o Vasco pretende fazer para manter esse grande ídolo sempre lembrado e sempre homenageado pela grandeza que ele tem para o Vasco, né, Salgado? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Pedrinho, Raide, Camila, telespectadores. Hoje é um dia triste para todos nós, amantes do futebol, torcedores do Vasco. Hoje faleceu o nosso maior ídolo, jogador exemplar, jogador que só nos deu alegria. Eu comecei a me interessar muito por futebol ali pelos anos 70, 60, final de 60, 70, quando começou a aparecer o Roberto, e não perdia nenhum jogo, ia quase todos os jogos do Vasco quando o Roberto jogava, Maracanã, arquibancada, e é um vazio imenso que ele deixa para todos nós. Um jogador espetacular, com todo, como o Pedrinho falou, artilheiro, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, dos jogos contra os times grandes do Rio de Janeiro. Seleção brasileira teve participação também bastante boa, disputou uma Copa do Mundo em 78, eu estive presente, e a seleção embalou quando houve algumas modificações. Zico se machucou, entra Roberto, entra Jorge Mendonça, entra também o nosso meio de campo, e o time embalou, e o Roberto fazendo gol, eu acho que em quase todos os jogos. Duas partidas do Roberto no Maracanã me marcaram muito. Uma foi a volta, a segunda partida, depois que ele voltou do Barcelona, contra o Corinthians, que a gente ganha de 5-2, o Roberto faz os 5 gols, gols de todas as naturezas, quer dizer, de todas as situações, chutando de longe, no ângulo, trabalhando desde quase da intermediária. Foi uma partida excepcional do nosso Roberto. O outro gol espetacular dele, que está na imagem de todo torcedor do Vasco, foi contra o Botafogo, finalzinho de jogo, a bola vai para o Zanata, que senta para a grande área, ele mata no peito, dá um lençol no Osmar e faz um gol belíssimo, está até passando agora, um gol extraordinário. Então o Roberto significa muito, mas muito para o Vasco, é o nosso maior ídolo, e do ponto de vista humano também é uma figura grandiosa, como todos destacam, uma pessoa do bem, sempre com um sorriso aberto, sempre acolhendo as pessoas que o acessavam, com uma generosidade enorme. Então a gente fica muito triste, mas por outro lado também ele já vinha há algum tempo sofrendo e chegou a hora e foi descansar. Presidente Jorge Salgado falava que... É bom também, Oi, diga. Uma outra coisa também importante, graças a Deus, eu hoje inclusive estive lá com a família, e a mulher do Roberto ficou assim muito emocionada, me viu, me abraçou muito e ficou muito agradecida pelas homenagens que nós prestamos ao Roberto no ano passado. Nós inauguramos a estátua dele, já tínhamos a estátua do Romário e faltava a estátua do Roberto em São Januário. O Roberto, sem dúvida, foi o maior ídolo do Vasco. Foi o jogador mais completo que passou na história do Vasco, além de ter sido também o jogador que mais tempo ficou no Vasco. Então, nada mais justo que a gente pudesse homenagear ele daquela maneira, e um pouco mais adiante também prestamos uma homenagem no Conselho Deliberativo, entregando ao Roberto o título de sócio grande benemérito do Vasco. Essas honrarias tocaram muito fundo a família, a mulher, os filhos, e eu fico muito grato, satisfeito por ter tido a oportunidade e o Vasco ter tido essa oportunidade de homenagear ele ainda em vida, e ele curtiu demais isso. Presidente Jorge Salgado, queria até que você falasse um pouquinho desses bastidores, de como foi
essa decisão e as conversas com o Roberto desde a decisão, porque a gente, na época, o Vasco, né, para resgatar aqui a época da construção da estátua, o Vasco, na época, divulgou um crowdfunding, digamos assim, né, que é o torcedor ajudar na construção. Em menos de 12 horas, menos de 24 horas, a meta já foi atingida. Tamanha é a importância, a idolatria que o Roberto tem para o torcedor do Vasco e o quão era importante que houvesse essa homenagem ainda em vida para ele. Eu falei há pouco o que o Roberto viveu, e a gente viu ao longo do dia algumas das entrevistas que ele concedeu a nós aqui também do Grupo Globo, enfim, momentos muito felizes, sem dúvida, pelo ídolo e o amor que ele tinha pelo clube, pelo Vasco da Gama, mas também viu momentos muito tristes, né? O Roberto lembrava com muita tristeza do dia em que ele foi expulso da tribuna de São Januário pelo então ex-presidente Eurico Miranda, por terem sido adversários numa campanha presidencial. E isso magoou muito o Roberto, ele falava disso com muita mágoa, mas ao mesmo tempo ele, no ano passado, pôde receber essa homenagem ainda dentro de São Januário, dessa estátua. Como é que foi essa recepção dele da ideia, né? E no dia da entrega foi tudo muito emocionante, enfim, quando a estátua ficou pronta. Como é que foi essa relação, esse bastidor com o Dinamite, desde a ideia até a execução de ter essa homenagem ainda em vida para ele dentro do estádio, onde ele foi um grande ídolo, o maior ídolo? Pois é. A ideia surge numa das reuniões nossas de diretoria, trazido pela área de marketing. O nosso vice-presidente, Vitor Roma, na ocasião, trouxe a ideia de a gente fazer uma homenagem ao Roberto. Surgiu logo a ideia de fazer uma estátua e a gente, então, trabalhou para conseguir esse recurso através de um crowdfunding e foi muito rápido e com muita rapidez a gente conseguiu esses recursos e finalmente conseguimos então viabilizar a estátua e foi um feito maravilhoso. Depois veio a inauguração, houve uma festa, o Zico inclusive esteve presente, todos os amigos do Roberto, familiares, torcedores. Então ele pôde curtir muito ainda em vida esse momento, que é um momento de resgate dele. A gente, na realidade, estava resgatando o Roberto de novo para dentro do Vasco. Você mesmo citou aí, por razões políticas, ele passou um momento muito ruim lá, do ponto de vista de mal-estar, de não poder se sentir à vontade naquele clube que ele viveu a vida inteira, que amou como ninguém. De repente ele não se sentia bem ali por razões de ordem política e nós então fizemos um trabalho para resgatar ele, trazer ele novamente para o Vasco e prestar essas homenagens, que são muito poucas até, em relação a tudo aquilo que ele deu para o Vasco. O Roberto, não dá para medir, não dá para quantificar o que o Roberto trouxe de torcedor para o Vasco, trouxe de benefício para o Vasco. É uma coisa muito difícil de você avaliar isso. Então, o que a gente fez foi prestar essas duas homenagens num momento importante também da vida dele. Ele já vinha dando sinais que a saúde não estava assim muito 100%. Então, eu me sinto muito gratificado, a diretoria do Vasco, todos os vascaínos ficaram muito assim, agradecidos por isso, e foi uma das coisas marcantes assim da nossa administração. Salgado, você falou das homenagens, né? A gente está lembrando as homenagens ainda em vida do Roberto, aniversário de 68 anos, a homenagem com a estátua finalizada, né? A inauguração do busto do Roberto, da estátua do Roberto, na verdade, lá em São Januário, dele ser colocado como sócio benemérito, enfim. E a partir de agora, né, dessa data de hoje, uma data triste, mas que se torna histórica também, desse 8 de janeiro, da partida, do falecimento do Roberto Dinamite, desse grande ídolo do clube, o que o Vasco já está pensando também de homenagens póstumas, né? A gente já sabe, a prefeitura já falou do nome da rua, Almério de Moura passa a se chamar Avenida Roberto Dinamite 10, a gente tem a questão do luto que o clube já decretou. O que vocês têm pensado em homenagens póstumas agora para manter justamente esse nome sempre sendo muito homenageado pela grandeza que ele tem para o Vasco, né? Pois é, Camilo. Você vê que tudo acontece muito rapidamente, né? Eu chegava em casa mais ou menos por volta de 11h30, quando
recebi a notícia da família. Ele tinha acabado de falecer 10 ou 15 minutos antes. E você vê que a partir dali, eu comecei a colocar a cabeça no sentido de agilizar e tomar todas as providências para fazer a melhor homenagem que o Vasco poderia fazer com esse tempo assim tão curto. Então a gente programou amanhã a visitação a partir de 10 horas da manhã até 7 horas da noite. O estádio São Januário vai estar aberto para acolher a torcida, vai estar aberto também para acolher os seus familiares, dirigentes, conselheiros, etc. Vamos fazer ali uma vigília ao nosso grande ídolo e também, certamente, a gente vai continuar com essas ações assim para eternizar o nosso ídolo. Já há algumas sugestões do ponto de vista de eternizar ele na camisa do Vasco. A gente está estudando já isso. Existem algumas sugestões muito interessantes que a gente pode fazer do ponto de vista de eternizar a camisa dele, número 10. Então, a gente, passando essa fase aí de consternação, a gente vai se debruçar sobre essas ações que a gente vai fazer para permanentemente estar homenageando o nosso grande ídolo. Obrigada, Jorge Salgado, presidente do Vasco. Jorge Salgado participou ao vivo com a gente aqui do Troca de Passes, nesse dia triste e histórico, hoje para torcedores, para amigos, para familiares, para todos os admiradores e para o clube de Regatas Vasco da Gama. Salgado, obrigada pela participação aqui no Troca e que seja sempre uma obrigação do clube relembrá-lo e prestar todas as homenagens possíveis para que o Dinamite sempre seja lembrado, essa memória sempre seja lembrada como o maior nome da história do Vasco da Gama. Sem dúvida. Você pode ter certeza que a gente vai trabalhar isso, vai estar sempre preservando a memória desse nosso grande ídolo. Aproveito para agradecer a todos aí e o meu boa noite. Boa noite, Jorge Salgado, presidente do Vasco, então ao vivo com a gente aqui no Troca de Passos. Lembrando que amanhã, então, em São Januário, o velório e a possibilidade aí dessa última despedida, as últimas homenagens prestadas também ao Roberto, amanhã de 10 às 7 da noite em São Januário, com as imagens que a gente viu, tem lá já toda uma preparação. Pedrinho, momento de despedida, de últimas homenagens, mas de haver sempre essa cobrança, né? Porque um grande ídolo tem que ser sempre tratado com a memória que ele merece, né? É muito legal, assim, ele ter recebido, ter visto, né, as homenagens em vida, né? Uma honraria, questão de benemérito do Vasco, a estátua que já era para estar ali muito antes de muita coisa, o Salgado homenageou o Roberto. Só para a gente ter noção da dimensão do Roberto, alguns números. Em campeonatos brasileiros, 190 gols. Campeonato Carioca, 279 gols. Maior artilheiro de São Januário, com 184 gols. Maior artilheiro do Vasco e Flamengo, com 27 gols. Maior artilheiro de Vasco e Botafogo, com 25 gols. E maior artilheiro do Vasco e Fluminense, com 36 gols. E pegando um gancho do que o Raed falou, que eu acho que assim, a rivalidade dele era ir com o Zico, né, de Vasco e Flamengo, mas eles se embolavam, né, entre Vasco e Roberto, entre Zico e Flamengo. Sim. Não ficava só entre Roberto e Zico, né? Então, assim, ele ajudou muito, como o Salgado falou, como o Raed falou, os números que a gente está vendo aí. É, que a gente tem os gols, você citou alguns dos números do Dinamite, gols na carreira, por exemplo, maior artilheiro da história do Vasco, com 708 gols. Pela seleção foram 26, no Barcelona 3. Na Portuguesa, onde ele passa ali no finalzinho da carreira, já aos 35 anos, foram 11 gols, em amistosos 36, no total 784 gols na carreira. Absurdo. E tem as conquistas dele também, pelo Vasco da Gama, né? Na carreira como um todo. A gente tem os números das conquistas pessoais dele também. Ele foi bola de prata, a revista Placar, eleito melhor jogador em 79, 81 e 84. Artilheiro do Brasileirão em 74, no primeiro título do Vasco, com 16 gols. Em 1984 também com 16 gols. Artilharia, a gente está falando de artilharia única, né, de campeonatos. Sim. Do Campeonato Carioca em 78 com 19 gols, 81 com 31 gols, 85 com 12 gols. E na Copa América foi artilheiro da edição de 83, com a seleção com 3 gols marcados. Títulos pelo Vasco. Quase que tem que botar a letra pequenininha para caber todos os títulos do Dinamite pelo Vasco.
campeão brasileiro em 74, lembrei o primeiro título do Vasco da Gama. Tem o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais em 87. Foram diversos campeonatos cariocas, Taça Guanabara, Taça Rio, Copa Rio, Torneio do Bicentenário dos Estados Unidos, Copa Rio Branco, Taça Oswaldo Cruz, Copa Atlântica. A gente tem Quadrangular do Rio, a gente está vendo agora, Copa Cidade de Sevilha na Espanha, Torneio Colombino Elva na Espanha também, Manauense, Troféu da Cidade de Funchal em Portugal, Copa João Avelange de 81, Torneio Verão de 82, Ramon de Carrança, Copa de Ouro e Copa do Rei Pelé, 2 páginas aqui só pelos títulos, dos títulos dele pelo Vasco. E aí, a maior artilharia da história do Campeonato Brasileiro, que dificilmente algum dia o Roberto será alcançado. 190 gols o Roberto fez ao longo das disputas de Campeonato Brasileiro em que ele participou com a camisa do Vasco. O Fred tem 158, o Romário 154, o Edmundo 153, Zico 135, desses 5 todos já encerraram a carreira, né? E o Dinamite continua sendo na história o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Na continuidade do raciocínio é que Vasco e Roberto eles se embolam, né? Então assim, o Vasco é muito grande, o Roberto potencializou isso também, mas nunca ficava a rivalidade, como a gente via assim muito recentemente entre Messi e Cristiano Ronaldo, né? Que ficou muito entre os dois. O Roberto e o Zico, eles conseguiram botar a rivalidade, no bom sentido da individualidade, mas de uma forma nas instituições, né? Ele potencializou muito o Vasco, o Zico potencializou muito o Flamengo. Então, assim, cara, o Roberto, ele representa muito em todos os sentidos. A geração, né, o formato agora de atletas, né, a perspectiva para os atletas da base é um pouco diferente e é natural. Hoje, a gente exige, às vezes, hoje, coisas que são impossíveis, né? Uma durabilidade de um moleque de se tornar um ídolo, assim, quase o tempo inteiro dentro de um clube. Isso vai ser quase que impossível. Na nossa época, isso era muito referência, né? Você sair da base, se tornar profissional, passar muitos anos ali, se tornar o ídolo desse clube. E o Roberto fez isso com maestria. Jogou durante muitos anos no Vasco, voltou ao Vasco, né? Também houve aquele retorno dele ao Brasil, em que quase voltou ao Flamengo, que também tinha interesse, mas ele acaba voltando ao Vasco. Enfim, uma história enorme de muitos títulos, muitas conquistas e de muito respeito também ao Vasco da Gama, clube qual ele é grande ídolo, Red. Infelizmente, só não conquistou títulos com a camisa da Seleção Brasileira, né? Você falou da Copa América, que ele foi artilheiro, ele foi de 83, ele foi vice-campeão com a Seleção Brasileira. Disputou 2 Copas do Mundo, 78 e 82. E aquela Copa de 82 poderia colocar muitos jogadores enormes em um patamar absurdo do nosso futebol. Infelizmente, o Brasil não conquistou. Principalmente Dinamite e Zico, né, que a gente está falando, já que a gente está falando dessa dupla, que durante a década de 80, né, foi rival em grandes decisões, em grandes jogos do futebol carioca principalmente, mas fora de campo eram grandes amigos. O Zico falou também sobre a morte do Dinamite, as suas homenagens e a lembrança desse amigo. É mais um dia muito triste para o nosso futebol, né? E a vida cada vez nos prova que não precisa a gente estar trabalhando junto, ter jogado junto para perder um dos grandes amigos. O Bob Dinamite foi um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Foram praticamente 50 anos, né, de amizade, né, grandes momentos vividos. Em 71 nós começamos, né, no juvenil e lógico que terminamos agora, né, com a ida dele lá pro céu. A gente, se tivesse que relembrar grandes momentos, imagina, né? Seleção brasileira, seleção carioca, aliás, seleção brasileira, nós nunca fomos derrotados, jogando juntos. Campeonatos cariocas, brasileiros, jogo das estrelas, que ele participou dos primeiros, né, quando demos o pontapé inicial, por isso uma homenagem agora nesse último do Maracanã. Enfim, uma amizade sincera. Tive a oportunidade de voltar do Japão para jogar o jogo de despedida dele no Maracanã, que muito me honra em poder ter usado a camisa do Vasco, né? E lógico que é uma perda muito grande para o nosso futebol, uma perda muito grande para o nosso país, por tudo aquilo que ele representou no futebol brasileiro.
E essa amizade, esse reconhecimento do gigantismo dos dois lados, né? Era tão grande, tão maior do que qualquer outra rivalidade, que o Zico veste a camisa do Vasco para homenagear o Dinamite na sua despedida do futebol. Isso é só um pequeno exemplo, porque se a gente olhar para os dias de hoje, talvez jovens que estejam nos assistindo agora, e isso pareça impensável, né? Eu não vi, a Raid acho que ainda viu as últimas despedidas do Dinamite, não vi Dinamite e Zico jogarem, mas entendemos o que era a grandeza dessa relação, dessa rivalidade muito dentro de campo, mas de uma amizade que o Zico fala muito bem, construída fora dele. E que isso era plenamente possível, porque a amizade, o respeito entre dois ídolos era muito maior do que qualquer bobeira ou mediocridade relacionada a vestir ou não a camisa de um clube rival, né? Eu não sou tão jovem quanto você, né, Camila? Eu sou um pouquinho mais velho. Estou mais para a idade do Pedrinho do que para a sua idade. Tá com 44? 45. Eu tô com 41. Então, o início da minha construção como torcedor de futebol, como apaixonado pelo futebol, eu vi essa rivalidade sadia. E eu posso até falar que eu cresci com essa rivalidade sadia dentro de casa, porque o pai do meu pai era torcedor do Vasco e o meu pai não era torcedor do Vasco. Então, meu avô, seu Alberto, onde quer que esteja, que torceu muito por Roberto Dinamite. Fica aqui também uma homenagem para o seu Alberto, pai do meu pai, que com certeza teve o Roberto como ídolo. E a relação entre o Zico e o Roberto na minha opinião, de fora, que não conviveu com essa relação. É a relação de amizade mais genuína. Que você pode cobrar de qualquer pessoa uma atitude, mas só vai oferecer quem tem. E o Roberto ofereceu ao Zico e ao Vasco e ao Flamengo, e o Zico ofereceu ao Roberto, ao Flamengo e ao Vasco. E essa forma de rivalidade sadia que a gente espera que aconteça em qualquer setor da nossa sociedade, no futebol, no gramado, na arquibancada, em qualquer setor da nossa sociedade. Você tem que respeitar o seu adversário independente de qualquer coisa. Pedrinho estava falando sobre ser ídolo, né? O quanto o Roberto definia muito bem essa palavra. Acho que essa relação tem muito a ver com isso, né? Ser ídolo é também reconhecer a grandeza de outros ídolos, inclusive do seu adversário. E você falou um negócio que é verdade, ele não sabia nem o tamanho dele, ou sabia e por isso era tão simples, né? Sempre a gente faz também uma reverência ao Zico, eles ultrapassaram a questão da rivalidade. A forma com que se torcia também na época era diferente, né? Eu acho que, assim, se a gente observar a comemoração, era sempre para a sua torcida, né? Na minha geração, a gente já ia lá provocar o adversário, porque os gritos também eram diferentes. Então, assim, e eles raciocinavam de forma diferente também, né? Então, assim, já era a genialidade dele saber o que ele poderia se tornar ali dentro de São Januário e de uma forma nacional. Porque todas as comemorações eram em direção à torcida do Vasco. E eu, pelo menos, de todos os gols que eu vi do Roberto, eu não vi uma comemoração provocando o torcedor adversário. E eu já provoquei muito. Então, assim, por isso também ele tem essa empatia, né? Ele, assim, cara, ele é um cara, assim, muito acima da média. Muito acima da média na questão de flexibilidade, de ser gentil, de ser generoso. E eu fico muito feliz quando o Salgado fala que conseguiu homenageá-lo em vida, porque a honraria de você receber o sócio benfeitor, para quem é do conselho entende isso, é muito forte. E a estátua não precisa nem falar, né? Então, assim, está eternizado. Uma outra coisa, Camila, desculpa, só porque a gente começou a falar aqui depois da entrevista do presidente do Vasco, do Salgado, e ele cita uma possível homenagem à camisa do Vasco ao Roberto Dinamite. E parece que o futebol, ele é muito, muito velho no país, mas só recentemente que a gente está conseguindo dar a dimensão que os ídolos do clube, do esporte merecem. E essa discussão começa a ser pautada recentemente, com a perda do Pelé. O que a gente pode fazer para eternizar essa pessoa que tanto bem fez para a camisa do Santos, para a camisa do Vasco? Só para pegar esse gancho, é muito importante isso que o Raid está falando. Porque a gente tem diversos exemplos que os ídolos, eles são poucos lembrados. Poucas vezes eles são lembrados como deveriam. Porque o ídolo também ajuda você a trazer o torcedor. A gente tem diversos relatos que os caras se tornam torcedor do clube por referência em alguém. Entendeu? Então, assim, a homenagem que foi feita a ele em vida é muito importante. Isso sirva de exemplo para outros times também.
Importante que essa memória esteja sempre viva, né? Nos clubes, seja quais forem os seus ídolos também, depois que já partiram, que já morreram, não estão mais nesse plano, mas que continuem tendo essa memória lembrada, não se deixe cair no esquecimento, para que outras gerações conheçam os seus ídolos, como é o caso do Roberto, o maior ídolo de um clube e que vai continuar sendo ainda depois dessas homenagens. A gente vai para o primeiro intervalo aqui no Troca de Passes e com mais uma homenagem ao Roberto Dinamite. Eu particularmente acho o gol mais bonito da carreira do Roberto, mas a gente pode fazer essa discussão depois. O gol claro contra o Botafogo, a narração é do Luciano do Vale, o Osmar era o goleiro do Botafogo. A gente relembra esse golaço do Dinamite e volta já já aqui no Troca de Passes. 45 agora, Roberto. Golaço sensacional de Roberto! Costumo dizer que o Roberto foi craque. Dentro de campo e fora de campo ele foi muito mais como ser humano. A gente fica muito triste, né? Sabendo que um companheiro, um amigo particular e... Não tenho palavra para dizer, só quero dizer que o Senhor possa estar confortando toda a família que eu conheço muito bem e que Deus possa estar abençoando, dando o conforto necessário. Essas são as minhas palavras. Roberto, você mora no coração, você continuará sendo um grande amigo que eu fiz no futebol. Um dia muito triste para nós, amigos, familiares. O futebol brasileiro perde um dos seus grandes ícones. E eu, que tive o privilégio de conviver com ele durante 15 anos, participar e esses anos todos da história também linda construída pelo Roberto Dinamite, eu me sinto chocado, entristecido com a passagem desse grande amigo, dessa grande figura humana, desse grande profissional, atleta. Hoje o Brasil volta a ficar de luto. Perdemos mais um grande artilheiro do futebol brasileiro, meu irmão e amigo Roberto Dinamite. Eu lhe agradeço por todo o aprendizado, por muitos anos de parceiro de quarto. Vá com Deus, meu amigo. Que Deus conforte o coração de todos, principalmente dos seus familiares. Bob, essa foi a tua passagem de volta. Na tua passagem de vinda, você proporcionou a todos nós, aqueles que tivemos teu convívio, orgulho muito grande de estar perto de você, pelo carinho, pela amizade, por tudo aquilo que você nos proporcionou como ser humano. E eu posso falar um pouco além disso, porque também fui teu colega de profissão, jogando junto com você. E te agradeço imensamente por todos aqueles sorrisos que você nos oferecia após cada gol marcado. Fique em paz, fica bem, ídolo. Os pensamentos, as ideias, entendeu? A gente estava sempre dividindo. Falar do Roberto do campo não precisa. Eu acho que quem conheceu o Roberto fora do campo é que pode, na verdade, fazer uma avaliação e saber o valor exatamente daquilo tudo que ele foi e que fez, não somente para a família dele, mas para os amigos, porque o Roberto era um cara extremamente generoso, né? E a gente teve essa oportunidade de estar sempre junto, conversando junto. É brabo, meu camarada. Infelizmente, como eu falei anteriormente, a gente é meio egoísta, que a gente gostaria que estivesse aqui, mas da forma como estava sendo a coisa, de repente, para ele foi melhor ele descansar. Troca de passes de volta hoje com o Pedrinho, Marcelo Raed, com mais algumas das belas homenagens que o Dinamite recebeu também de ex-companheiros hoje. Lembrando que Roberto Dinamite morreu hoje no Rio de Janeiro aos 68 anos e está sendo, claro, amplamente homenageado pela história que ele tem como ídolo do futebol brasileiro, principalmente do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde ele amanhã será velado das 10 às 7 da noite. Só fazendo uma correção aqui na saída para o intervalo, a gente mostrou o famoso gol do Lençol no Osmar. O Osmar é o zagueiro que levou o Lençol
do Dinamite naquela virada por 2-1. O goleiro era o Wendel. Falei aqui como se o goleiro fosse o Osmar. Esse gol é conhecido pelo lençol no Osmar, que é o zagueiro do Botafogo naquela partida. Para mim, o gol mais bonito, mas essa é uma decisão difícil. Não vou entrar nessa polêmica. Foram muitos gols, né? Mas, era um finalizador espetacular. Mas eu acho que pode estar entre os mais, né? Até ele já faz o domínio sabendo o que ele vai fazer, né? Ele domina próximo, já com o pé lá em cima para dar o chapéu no Osmar. Foi um dos belos gols. Os gols de falta, que eu sou apaixonado por gol de falta, também eram marcantes. Diversos gols de Roberto. E era um camisa 10 que era artilheiro, né? Porque a gente se habituou num futebol mais recente à artilharia dos centroavantes, né? Dos camisa 9. Ele era um camisa 10 que conseguia arrastar de trás, né? A gente tem diversos gols ele vindo de trás, abrindo a passada com velocidade. Tinha qualidade demais para finalizar, finalizava forte demais, no tanto que o apelido é Dinamite. As faltas dele, a chapada dele na falta é muito forte, né? Você vê que não era uma chapada era uma chapada firme. Então, assim, como o Salgado falou, era um jogador completaço, assim, bom na bola aérea, buscava lá em cima no peito, tranquilidade. Esse gol é sensacional, né? Aquela última imagem que a gente viu foi da despedida dele. Sim. Em 93, contra o La Coruña, se não me engano, o Bebeto sai do Vasco, vai para o La Coruña e faz a despedida do Roberto no Maracanã. O famoso jogo que o Zico volta do Japão para jogar com a camisa do Vasco. E ali já, as imagens da despedida, agora a gente está vendo alguns dos gols marcantes do Dinamite com a camisa do Vasco. Até hoje, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nas edições disputadas, 190 gols fez o Roberto Dinamite durante a sua carreira em campeonatos brasileiros. A gente vai começar a mostrar também algumas das homenagens que ele recebeu hoje também de personalidades, de grandes nomes da cultura brasileira, artistas brasileiros, também de autoridades, alguns clubes do mundo do futebol, jogadores, enfim, foram muitas homenagens, muitas pessoas que fizeram questão hoje de deixar uma última mensagem, uma lembrança, um carinho, uma homenagem que seja a Roberto Dinamite. Depois da notícia hoje do falecimento, da morte do Roberto, a gente segue vendo alguns dos belíssimos gols de falta que você lembrou, Pedrinho. Eram muitos gols de falta também, muito bem batidas, e algumas das homenagens a gente começa a ver também a partir de agora, no dia de hoje. Homenagens que vão se estender, certamente, né, na raia de Pedrinho, Tereza Cristina, pelos próximos dias. Esse aí eu não consegui ver. Fernanda Abreu. Lúcio Mauro, Tereza Cristina, Fátima Bernardes, Porchat. Essa é a Fátima, o texto da Fátima. O Porchat, vascaíno. Sim. E um outro comediante, botafoguense, o Adnet, que postou um vídeo, ele botafoguense, postou um vídeo do gol do Roberto no lençol no Osmar, sendo que o Adnet dá o lençol na cadeira da própria casa e finaliza contra a parede da própria casa. E aí, fazendo homenagem a esse gol que a gente assistiu há pouco, né? Justamente um dos mais famosos. Bruno Mazeu, Lulu Santos. Algumas das homenagens de personagens ilustres, de grandes artistas, grandes atores, enfim, também de autoridades. A gente falou da data também, da mudança, do nome da rua. A gente teve homenagens do presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, do Eduardo Paes, que foi quem postou na sua rede social a mudança do nome da rua, vascaíno, prefeito do Rio, que falou da mudança que será publicada no Diário Oficial da Almério de Moura para Dinamite 10, também o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. Autoridades prestaram homenagens a Roberto, assim como clubes do futebol brasileiro e outros jogadores, outros colegas de profissão, também certamente muito influenciados, né? A gente fala muito dos torcedores, a gente está vendo aí a homenagem dos clubes em que ele atuou, né? O Barcelona, outros também que prestaram reverências hoje à Portuguesa. Lembrei aqui do finalzinho da carreira do Dinamite, já com 35 anos, que ele vai jogar pela Portuguesa. O Campo Grande, do Rio de Janeiro, por onde ele também, Campo Grande Atlético Clube, também fez homenagens ao Dinamite. E aí, Botafogo, dos clubes do Rio de Janeiro. Botafogo prestou sua homenagem. O Flamengo também lembrou e homenageou o Dinamite, descansa em paz. Assim como o Fluminense, um dos grandes da história do futebol carioca, lembrando, né, também artilheiro, maior artilheiro dos clássicos
do futebol do Rio de Janeiro, tanto Vasco Flamengo, Vasco Fluminense, Vasco Botafogo. E essa imagem postada pelo Santos. Há pouco mais de uma semana nos despedimos de Pelé e hoje, com a despedida do Dinamite, herói eternizados ali nessa belíssima foto do Dinamite ao lado do Pelé. E aí eu falava, Pedrinho, a gente viu algumas dessas homenagens de jogadores também, que a gente vai ver daqui a pouco algumas dessas homenagens também feitas por jogadores, porque a gente fala muito da história do Roberto com o Vasco e, claro, da torcida do Vasco que tem como o maior ídolo, mas certamente são gerações de jogadores que influenciam também outros jogadores, né? Que fazem com que meninos, meninas escolham ser jogadores de futebol por terem assistido craques e ídolos como ele, né? E deram sequência até na questão da camisa 10, né? Como a gente falou do Pelé essa semana, ele também, né? Zico, são jogadores assim que eram os diferentes, né? Potencializaram essa foto, é a foto mais sensacional que existe, né? No campo da Portuguesa ou da Ilha, se eu não me engano. Sim, no intervalo de Vasco Portuguesa, a volta do... Eu quero falar o nome correto do fotógrafo, que é Rodolfo Teobaldi, mas vou conferir para falar certinho. Mas é a volta do intervalo Vasco Portuguesa, o Dinamite está voltando para o campo e aí os torcedores tentando tocá-lo, né? É uma imagem brilhante, aí já aquela montagem com as asas, mas a foto original é essa. Alguns jogadores, Bruno Guimarães, passou o Richarlison também. Vini Júnior, Neymar, Rodrigo Góes, agora Lucas Paquetá. Mas que a gente estava falando um pouquinho da questão de como você observar e querer ser aquilo, né? Então, assim, como na nossa época era muito, a gente está vendo aí a Nenê, na nossa época era muito referência, não tinha essa globalização, não tinha essa questão de jogar fora, né? Você via muito ali dentro. E quem nasceu em São Januário, não tem como, assim, era o Roberto e pronto. Eu tinha também um carinho muito grande pelo Mauricinho, mas o Roberto era o cara um pouquinho da minha posição, a questão da camisa 10, de jogar ali. Então você fica ali, treina a falta, você quer imitar, você tem ele como referência. Cara, ele foi um jogador, assim, até moderno porque era a época, né? Porque o Roberto poderia jogar mais à frente, como um 9, sair um pouquinho, como um meia, batia a falta, finalizava de fora da área. Postagem do Vasco. Não. O dono da postagem não deu, mas... Passou ali também postagem do... A gente já falou do Nenê, né? Sim. Passou Bruno Guimarães. O que me chama a atenção e Jair, que pode ser o novo reforço do Vasco, pelo também menos tá negociando, o volante Jair, que até ontem pode-se dizer que era do Atlético Mineiro, não sei como é que está a negociação do Jair, parece que vai vir para o Vasco realmente, já fez uma homenagem, Juninho Pernambucano, Carlos Germano. Já que vocês perguntaram alguns dos que nós mostramos. Dani Alves, a gente mostrou. Sim, Neymar, Vini Júnior, Rodrigo, Richarlison, Bruno Guimarães, Paquetá, Nenê, Paulinho, Daniel Alves, Thales Magno, Figueiredo, Marlon Gomes, o Jair e agora alguns dos ídolos também do Vasco, né? Juninho Pernambucano, Carlos Germano, Edmundo, o Edu Coimbra, irmão do Zico, que foi técnico do Vasco, né? Kaká. Fernando Praz, Giovani, Kaká, mostraremos ainda aí Vanderlei Luxemburgo, Odivan, Reinaldo, Renato Gaúcho, Ricardo Rocha, Romário, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano Imperador. É um grande ídolo, sem dúvida, será homenageado por muitos e muitos nomes. Reinaldo. E acho... a palavra não é justo, mas eu acho bonito que a comunidade do futebol, desde a morte do maior ídolo do futebol brasileiro, que foi o Pelé, ela começa a entender que precisa prestar homenagens aos seus ídolos. Porque não adianta só você falar assim, ele é meu ídolo, ele jogou muita bola, porque você tem que valorizar a comunidade do futebol como um todo e você tem que prestar reverências a quem construiu a comunidade que pega hoje os resquícios do que foi construído no passado. Então, você tem que valorizar a comunidade do futebol, seja por homenagens. Muito possivelmente o Rodrigo Góes, o Vini Júnior, o Paquetá não viram absolutamente nada do Roberto Dinamite, mas entende que ele foi um cara que construiu, junto, como o Pedrinho falou, cresceu com o Vasco e o Vasco cresceu com o Roberto. Então,
É bonito que os jogadores hoje já comecem a entender a potência que eles têm para prestar as homenagens, se for com vida, ótimo, se for na despedida desse plano, ótimo também, mas é importante que você preste reverências e homenagens nesse ritual, porque todo mundo passa por rituais, esse é um ritual importantíssimo e é muito bom você receber carinho, independente do momento que você esteja nesse plano ou não. Até dos jogadores do Vasco que não viram, né? Paulinho, Thales Magno, Figueiredo. Mas esse aí, jovens. como o Pedrinho falou, eles cresceram com aquela redoma. Sim. Bruno Guimarães não cresceu sob essa redoma. O Vini Júnior, Paquetá, Rodrigo Góes. É o reconhecimento do Roberto Dinamite não só como ídolo do Vasco da Gama, mas como ídolo do futebol brasileiro, né? Isso. Acho que é essa mensagem que eles deixam. Vamos fazer mais uma paradinha, mais um intervalo aqui no Troca de Passes. Já a gente volta com a reta final do programa. Troca de Passes de volta nesse 8 de janeiro de 2023, que entrará para a história como o dia da despedida do falecimento do Roberto Dinamite, hoje aos 68 anos. Estou recebendo Marcelo Raed, Pedrinho, fazendo mais uma homenagem ao Roberto Dinamite por tudo que ele representa para o futebol. A gente foi falando aqui ao longo do programa, né, das relações do Dinamite, seja com torcedores do Vasco, seja com amantes do futebol, com jogadores. Também passa por nós, jornalistas, que escolhemos muitas vezes a nossa profissão, e na maioria das vezes em função da paixão que temos pelo esporte, que é muito vinda dos ídolos e dos jogadores que admiramos ao longo da nossa vida, da nossa carreira, enfim. E hoje, uma das homenagens e declarações mais bonitas do dia, para mim, foi a do nosso companheiro aqui de equipe, do Lédio Carmona, que falou muito da relação familiar dele com o Vasco, com o Roberto, com o pai, com o filho, enfim, toda a sua vida e a sua carreira tangenciada pelo Roberto Dinamite. Então vamos ouvir o que disse o Lédio Carmona. Roberto é meu super-herói, é o cara que eu escolhi para ser meu super-herói desde 1974. Um domingo qualquer ia ter um Vasco e Santos no Maracanã, eu não acompanhava futebol. Meu pai foi a um jogo, meu pai nunca ia a jogo nenhum, meu pai não tem menos chinelão. Aí eu me interessei, eu tinha 9 anos, me interessei, falei para meu avô, o que ele foi fazer? Aí meu avô aí foi ver o Vasco do Roberto Dinamite contra o Santos do Pelé, que era o quadrangular final do Brasileiro, que o Vasco acabou sendo campeão. E o Roberto fez 2 gols naquele jogo e o Pelé fez um gol de falta, que foi o último gol do Pelé no Maracanã. O último gol do Pelé no Maracanã. Depois o Pelé parou de jogar, foi pro Cosmos, aquela coisa toda. E desde então, o Roberto virou o fio condutor da minha vida. Eu resolvi gostar muito de futebol, eu sou absolutamente apaixonado por futebol. Evidentemente, me tornei vascaíno. E minha família, que já era vascaína, ficou mais vascaína ainda com a paixão que eu passei a ter comigo desde aquele domingo de 1974. Enfim, a minha avó, que era super vascaína, era chamada de Bob. O meu avô era muito robertólogo, o meu pai ficou muito mais ligado ao Vasco por causa do Roberto. O Roberto aproximou a família. Então, por isso que eu digo, o Roberto é importante não é só para o futebol na minha vida, na minha relação com a minha família. O Roberto me fez ter relação com o Vasco, é o contrário, entendeu? Uma das coisas que eu ainda era garoto, eu falei, quando eu tiver um filho, o nome dele vai ser Roberto. E eu tive um filho em 2008, eu tenho 2, Roberto e Miguel. Eu batizei de Roberto. E o Roberto 1 conheceu o Roberto 2, que é meu filho, num sábado de Série B em 2011 no Maracanã. E eles têm essa foto juntos aqui, o Roberto com meu filho, que na época tinha 3 anos. Tem aqui uma dedicatória do Roberto para ele. Está aqui escrito, deixa eu ver se está escuro aqui, para Bob, porque quando meu filho nasceu, todo mundo chamava ele de Pequeno Bob, por causa da relação com o Roberto. Para Bob, com carinho, uma lembrança do amigo vascaíno Roberto Dinamite. Então, isso aqui vai ficar para sempre. E a última coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu estava num grupo que tem a família do Roberto, e eu não sabia que isso ia acontecer hoje. O grupo estava meio silencioso. E o próprio Roberto, um grupo de WhatsApp, que a gente tem o plano, ainda tem o plano de escrever um livro sobre ele, a biografia sobre ele, enfim, o negócio ficou meio parado.
mas esse projeto eu vou levar até o fim. Eu vou escrever, junto com alguns amigos, a biografia. Espero que todos gostem do Roberto Dinamite. Era um projeto que ele tinha, que ele cobrava muito. Não deu tempo para fazer em vida, mas a gente vai dar esse presente para ele assim que for possível. Que ótima iniciativa, que belas palavras do LED, bela recordação, mas que ótima iniciativa. É mais uma forma de manter essa memória viva, um livro, uma biografia que conte muito dessa história, que fala muito de Vasco, mas fala muito de futebol brasileiro também, que é a história do Dinamite. Pedrinho, uma honra, um prazer sempre. Prazer. Até a próxima, um dia mais feliz para nós, mas um dia de homenagens. Um grande beijo para a família do Roberto. Paz. Até a próxima, amigo. Uma boa noite para você, boa semana. Fico com as palavras do Pedrinho mais uma vez. Que a família tenha força e paz nesses próximos dias e que mantenha viva a memória do seu grande ídolo familiar também. Nossos sentimentos aí e solidariedade à família, aos amigos mais próximos do Roberto. O Troca de Passes desse 8 de janeiro vai ficando por aqui. Tentamos trazer algumas das homenagens, um pouquinho do que o Roberto Dinamite merece. E vamos encerrar o programa com um vídeo divulgado agora pelo Vasco, lindíssimo, que fala muito do que representou o Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite. Obrigada, Dinamite. Boa noite. Isso não é uma despedida. Hoje, vamos apenas exaltar a plenos pulmões o menino que vestiu a nossa cruz com tanta dedicação que se tornou o maior de todos. Seus recordes marcaram uma geração. Sua genialidade encantou multidões, sem qualquer rivalidade. Sua habilidade mudou o futebol. E seu chute inigualável mudou o seu nome, que inspirou tantos outros batismos. Aqui você cresceu, explodiu e fez história. Em 1110 dias tivemos a honra de te ter em campo. 708 vezes nos fez vibrar. E por infinitos motivos será nossa eterna unanimidade. Isso não é uma despedida. Não tem como ser. Nós somos um só. Você viverá para sempre. Em cada explosão na arquibancada, em todo canto da nossa casa, em cada partida no Maraca. Você viverá para sempre. Em todo grito de gol, em cada camisa 10, em todo coração vascaíno. Nosso garoto Dinamite, você viverá para sempre. Obrigado por tudo.